Que a paz do Deus Altíssimo encontre você exatamente onde você está agora. Antes de qualquer palavra mais profunda, respire. Eu sei que talvez o seu dia tenha sido pesado. Talvez você esteja ouvindo esta oração à noite, quando a casa está em silêncio, mas a sua mente não para. Talvez você esteja carregando preocupações que ninguém conhece, medos que você não compartilha, cansaços que você disfarça com um sorriso durante o dia. Mas aqui, agora, você não precisa fingir. Este é um refúgio. O Salmo 91 não é apenas um texto, ele é um abrigo espiritual. É a promessa de que existe um esconderijo seguro para quem já está cansado de lutar sozinho. Então feche os seus olhos por um instante. Imagine que existe um lugar acima do barulho do mundo, acima das notícias que assustam, acima das contas que preocupam, acima das conversas difíceis que você precisa ter, acima das memórias que ainda doem. Esse lugar é chamado Esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar não é visitar, habitar é permanecer. E talvez o que mais tenha faltado na sua vida não seja força, mas descanso. Você anda vigilante demais, sempre esperando que algo dê errado, sempre se preparando para a próxima crise, sempre antecipando a próxima decepção. Mas hoje, Deus não está te chamando para vigiar, Ele está te chamando para descansar. Sinta como se uma sombra suave estivesse sendo colocada sobre você agora. Não uma sombra de medo, mas a sombra de asas abertas. Ele te cobre, Ele te envolve, Ele não está distante. Talvez você tenha se sentido exposto ultimamente, vulnerável, como se qualquer problema pudesse te atingir, como se sua casa estivesse frágil demais. Mas o Salmo 91 começa lembrando algo poderoso. Existe um lugar onde o mal não tem acesso. E esse lugar não é um endereço físico, é a presença. Você não está sozinho na sua casa. Você não está sozinho no seu quarto. Você não está sozinho nas suas decisões. O Altíssimo está aqui. Agora permita que eu fale algo diretamente ao seu coração. O medo que você tem sentido não é maior do que a proteção que Deus já liberou sobre você. Talvez você esteja preocupado com seus filhos. Talvez seu filho esteja distante. Talvez ele esteja envolvido com amizades que você teme. Talvez você não saiba onde ele está neste exato momento. Mas o Deus que guarda Israel não dorme. Talvez você esteja preocupado com o seu casamento, a frieza, o silêncio na mesa, as conversas que não acontecem mais. Mas o Deus que restaura também protege aquilo que parece frágil. Talvez o medo seja financeiro, o emprego, a insegurança, o futuro incerto. Mas o Deus que sustenta os pássaros conhece o seu nome. Respire de novo, mais profundo. O Salmo 91 não ignora a existência do perigo. Ele reconhece o terror da noite. Ele menciona a seta que voa de dia. Ele fala da peste. Ele fala da guerra, mas ele faz algo extraordinário. Ele não foca na ameaça, ele foca na proteção. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Dizer é declarar. Hoje você não está apenas ouvindo, você está declarando, mesmo que sua voz esteja baixa, mesmo que suas forças estejam pequenas. Você está dizendo: Ele é o meu refúgio, não o medo, não a ansiedade, não a insegurança. Ele. Talvez você tenha acordado de madrugada nos últimos dias com o coração acelerado, com pensamentos repetitivos, com aquela sensação de que algo ruim pode acontecer. Mas agora, imagine que esses pensamentos são como folhas sendo levadas por um vento suave. Visualize um rio claro passando diante de você. E nesse rio, você começa a colocar cada medo. O medo da doença, o medo da perda, o medo da traição, o medo de falhar.
o medo de não ser suficiente, e você vê essas folhas sendo levadas. Você não precisa carregar tudo, ele te livrará do laço do passarinheiro. Laços são armadilhas invisíveis. E quantas armadilhas invisíveis você enfrentou nos últimos meses? Pressões emocionais, críticas que ficaram ecoando, palavras que te marcaram. Mas Deus está quebrando laços que você nem percebeu. Ele está frustrando planos invisíveis contra você. Ele está fechando portas que seriam perigosas, mesmo quando você não entende. Talvez você tenha passado por situações que depois percebeu. Se aquilo tivesse acontecido, teria sido pior. Isso é livramento. Isso é proteção silenciosa. Agora sinta algo importante. Você não precisa viver em estado de alerta constante. A proteção divina não depende da sua atenção, ela depende da fidelidade dele, e ele é fiel. Se essa oração está tocando o seu coração agora, escreva nos comentários: eu descanso no esconderijo do Altíssimo, não como frase religiosa, mas como decisão espiritual, porque descanso é escolha, e hoje você escolhe confiar. Ainda não chegamos ao ponto mais profundo desta oração. Estamos apenas entrando no abrigo. Nos próximos momentos, vamos mergulhar mais fundo nas promessas do Salmo 91. Vamos enfrentar os medos mais ocultos. Vamos romper aquilo que tem te aprisionado silenciosamente. Mas por agora, permaneça debaixo das asas. Respire, sinta. Você está protegido. Permaneça comigo, não tenha pressa. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar de urgência, é um lugar de permanência. Agora que você começou a respirar diferente, talvez esteja percebendo algo. O seu corpo estava tenso, seus ombros estavam pesados, sua mente estava em alerta constante. Você vinha tentando ser forte demais, mas o Salmo 91 continua. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Feche os olhos mais uma vez. Imagine asas grandes, não frágeis, não simbólicas apenas, fortes, protetoras. Imagine você se aproximando e sendo envolvido por essas asas. Não é uma imagem infantil, é uma imagem de proteção instintiva, como uma ave que cobre seus filhotes quando a tempestade começa. Talvez a tempestade tenha começado na sua vida sem aviso. Uma notícia inesperada, um exame médico, uma conversa difícil, uma traição, uma demissão, um afastamento. Tempestades não avisam, elas chegam. E quando chegam, a primeira sensação é exposição. Mas agora você não está exposto, você está coberto. Debaixo dessas asas não existe acusação. Não existe cobrança, não existe você deveria ter feito melhor, existe abrigo. Talvez uma das coisas que mais tenha machucado você ultimamente seja a culpa. Culpa por decisões do passado, culpa por palavras ditas em momentos de raiva, culpa por não ter estado presente como gostaria, culpa por ter confiado em quem não deveria. Mas escute com atenção, a culpa constante não vem de Deus. O Espírito Santo convence, mas não aprisiona. Se você está há meses carregando o mesmo peso, revivendo o mesmo erro, sendo seu próprio acusador, isso não é proteção espiritual. Isso é laço. E hoje, esses laços começam a se desfazer, porque o Salmo diz que ele te livra do laço do passarinheiro. Laços não são sempre visíveis. Às vezes são pensamentos repetitivos. Às vezes são medos irracionais. Às vezes são padrões familiares que parecem se repetir geração após geração. Talvez você tenha dito: na minha família todo casamento acaba assim. Na minha família sempre tem alguém que se perde. Na minha família ninguém prospera. Mas hoje, no esconderijo do Altíssimo, você interrompe esse ciclo. A proteção divina não é apenas física, ela é emocional, ela é mental, ela é geracional. Respire profundamente. Imagine agora que sobre a sua cabeça existe um selo.
não visível aos olhos humanos, mas visível no mundo espiritual. Um selo que declara propriedade do Altíssimo. E isso muda tudo. Porque quando algo tem dono, ele é protegido. Você pertence a Deus. Sua casa pertence a Deus. Seus filhos pertencem a Deus. Seu futuro pertence a Deus. Talvez o medo mais silencioso que você carrega seja o medo do que pode acontecer amanhã. Você pensa no futuro e sente um aperto. E se algo der errado? E se eu não tiver forças? E se eu perder o controle? Mas o Salmo 91 não promete controle. Ele promete presença. Ele não diz que não haverá desafios. Ele diz que você não estará sozinho neles. Não temerás o terror da noite. A noite é o lugar onde os pensamentos crescem. Durante o dia, você se distrai. Você trabalha. Você resolve. Você conversa. Mas à noite é você e seus pensamentos. E talvez seja na noite que a ansiedade mais te visita. Talvez você já tenha acordado com o coração acelerado. Talvez você já tenha sentido aquele frio interno sem saber explicar. Talvez você já tenha imaginado cenários que nem aconteceram. Mas agora imagine a noite diferente. Imagine que, enquanto você dorme, existe uma sentinela espiritual à sua porta. Anjos designados. Não como figuras decorativas, mas como guardiões reais. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Todos. Não apenas nos dias bons. Não apenas quando você ora perfeitamente. Não apenas quando você está forte. Em todos os seus caminhos. Inclusive nos caminhos confusos. Inclusive nos dias em que você não soube o que fazer. Inclusive nas decisões que você teme ter errado. A proteção divina não é cancelada pela sua humanidade. Ela é sustentada pela graça. Talvez você tenha medo de algo específico neste momento. Dê nome a esse medo. Não o esconda. Fale dentro de você. Eu tenho medo de... Talvez seja medo da doença voltar. Talvez seja medo de perder alguém. Talvez seja medo de ser abandonado. Talvez seja medo de falhar outra vez. Agora visualize esse medo como uma sombra diante de você. E veja uma luz mais forte se aproximando. Não é uma luz agressiva. É uma luz firme. Ela não briga com a sombra. Ela apenas brilha. E a sombra recua. A proteção divina funciona assim. Ela não precisa gritar, ela apenas se manifesta. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de vigiar tudo, cansado de tentar prever problemas. Mas o Salmo 91 é um convite à confiança madura. Não é uma confiança infantil, é uma confiança de quem já sofreu, de quem já caiu, de quem já foi decepcionado, mas decidiu confiar de novo. E hoje você está fazendo isso, mesmo com o coração machucado, mesmo com a fé pequena. Você está escolhendo permanecer no esconderijo. Se isso fala com você, escreva: eu escolho confiar. Porque confiança é decisão, e toda decisão espiritual muda a atmosfera. Ainda vamos avançar mais profundamente. Ainda vamos tocar o ponto mais intenso desta oração. Mas antes de subir ao clímax, precisamos consolidar o abrigo. Permaneça sob as asas. Permita que o seu sistema nervoso desacelere. Permita que sua respiração fique mais lenta. Permita que sua mente se aquiete. Você não está sozinho na noite. Você não está indefeso. Você está guardado. Agora, vamos descer um pouco mais fundo. Você já entrou no esconderijo, já sentiu as asas, já respirou diferente. Mas existe algo que ainda precisa ser confrontado. O Salmo 91 diz: não temerás a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Perceba, ele menciona dia e noite, luz e escuridão, momentos visíveis e invisíveis, porque existem ataques que são claros e existem ataques que são silenciosos. Talvez a sua maior batalha não seja externa, talvez seja interna.
a comparação constante, a sensação de insuficiência, o medo de não corresponder às expectativas, a pressão de ser forte para todos. Você se tornou o pilar da casa, o que resolve, o que segura, o que aconselha, mas quem sustenta você? Hoje, o próprio Deus está sustentando você. Talvez você tenha enfrentado críticas que ficaram marcadas. Talvez palavras ditas há anos ainda ecoem dentro de você. Você nunca vai conseguir. Você não é suficiente. Você sempre estraga tudo. Essas são setas, setas emocionais. Elas voam de dia, em conversas, em olhares, em mensagens. Mas o Salmo diz que você não precisa temê-las. Não porque elas não existam, mas porque elas não têm a palavra final. Imagine agora essas setas vindo em sua direção, e antes que toquem você, elas encontram algo invisível, uma muralha de luz. Elas caem, elas perdem força, porque existe uma proteção ao seu redor. Talvez você tenha sentido ultimamente que está lutando contra algo que não entende, um peso inexplicável, um desânimo repentino, uma vontade de desistir que aparece do nada. Mas escute com firmeza agora. Nem tudo que você sente vem de você. Existe batalha espiritual, sim, mas você não luta sozinho. E agora estamos nos aproximando do ponto mais intenso desta oração. Respire fundo, porque o que vamos declarar agora não é apenas consolo, é autoridade. O Salmo 91 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é arrogância espiritual. Isso é aliança. Significa que mesmo quando o caos acontece ao redor, existe uma diferença sobre quem habita no esconderijo. Talvez você tenha visto pessoas próximas enfrentarem quedas. Talvez você tenha visto famílias desmoronarem. Talvez você tenha presenciado perdas que assustaram você. E uma pergunta surgiu silenciosa: será que o próximo sou eu? Mas agora, com firmeza e fé, declare dentro de você: eu estou guardado, não por mérito, não por perfeição, mas por aliança. E agora chegamos ao clímax espiritual desta jornada. Em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, eu declaro sobre a sua vida: toda seta preparada contra você perde o alvo agora. Toda armadilha invisível é desfeita. Todo plano de destruição contra sua casa é frustrado. Toda opressão que tem tentado sufocar sua mente é quebrada. Todo medo hereditário que passou de geração em geração é interrompido hoje. Você não repetirá ciclos de destruição. Você não será estatística. Você não será mais uma história de fracasso. Existe uma marca de proteção sobre você. Existe um decreto espiritual ativo sobre sua casa. Existe um cerco de anjos ao seu redor neste exato momento. E aquilo que foi enviado para te atingir não te atingirá. Não porque você é invencível, mas porque Deus é fiel. Agora sinta isso, não como palavras, mas como realidade. Como se uma pressão invisível estivesse sendo retirada do seu peito. Como se uma tensão antiga estivesse se dissolvendo. Como se correntes que você nem sabia que carregava estivessem caindo. Respire. Esse foi o ponto mais alto. A declaração foi feita. A ruptura espiritual aconteceu. Agora, nós não voltamos para a guerra. Agora nós descemos para descanso. Porque o Salmo 91 não termina em batalha. Ele termina em promessa. E é nessa promessa que vamos repousar. Permaneça. Sinta a atmosfera diferente. O peso diminuiu. A mente desacelerou. O coração está mais estável. Você está protegido. Agora que a declaração foi liberada, permita que a paz ocupe o espaço que a guerra deixou. Não há mais confronto. Há presença. O Salmo continua dizendo: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isso significa algo profundo. Você não precisa revidar.
Você não precisa provar, você não precisa se vingar. Deus é o seu defensor. Talvez uma das coisas que mais desgastou você nos últimos tempos foi a necessidade constante de se explicar. Explicar suas intenções, explicar suas decisões, explicar seu silêncio. Mas quem habita no esconderijo não vive tentando convencer o mundo. Ele descansa na justiça de Deus. Agora imagine você tirando uma armadura pesada, uma armadura que você vestiu para sobreviver. A armadura de quem precisa parecer forte o tempo todo. A armadura de quem não pode demonstrar fraqueza. A armadura de quem precisa resolver tudo. Visualize você colocando essa armadura aos pés de uma cruz. Você não precisa dela aqui. Aqui você é filho. Aqui você é cuidado. O Salmo declara: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Habitação não é visita rápida, é moradia permanente. Talvez você tenha visitado a presença de Deus em momentos de crise, mas não permaneceu. Hoje é diferente. Hoje você está decidindo morar. E morar significa confiar mesmo quando não sente nada extraordinário. Significa confiar quando o dia é comum, quando a rotina é cansativa, quando a resposta demora. Talvez você esteja esperando uma resposta específica, uma cura, uma restauração, uma mudança concreta, mas enquanto a resposta não chega, a proteção já está ativa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso não significa ausência de desafios. Significa que aquilo que tem poder de destruir não terá autorização para permanecer. Talvez você tenha enfrentado enfermidade. Talvez alguém da sua casa esteja lutando contra um diagnóstico. Agora, imagine luz entrando nesse ambiente. Luz sobre cada célula, luz sobre cada exame, luz sobre cada consulta médica, não como negação da realidade, mas como presença superior à realidade. Talvez o medo seja financeiro. Imagine agora a mesa da sua casa. Sobre essa mesa estão boletos, preocupações, planilhas, cálculos. E agora visualize uma mão poderosa repousando sobre essa mesa. A mão do Deus que multiplica. A provisão não depende apenas da economia. Ela depende da fidelidade de quem promete. Talvez o medo seja dentro do casamento. Silêncios longos, distância emocional, palavras que não são mais ditas. Visualize agora um fio de luz ligando dois corações novamente, não forçando, não acusando, mas aproximando. A proteção divina também protege relacionamentos. Agora o Salmo declara algo que traz intimidade. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Preste atenção nisso. Deus não promete ausência de angústia. Ele promete companhia na angústia. E talvez isso seja o que mais faltava você entender. Você não foi abandonado quando chorou. Você não foi ignorado quando pediu socorro. Você não foi esquecido quando parecia silêncio. Ele estava com você. Mesmo quando você não sentiu. Mesmo quando você questionou. Mesmo quando você quase desistiu. E agora estamos entrando numa fase mais profunda. Não de intensidade, mas de intimidade. Imagine você sentado em um lugar tranquilo, sem pressa, sem cobranças. Apenas você e Deus, sem fórmulas, sem discursos religiosos, apenas presença. Talvez você queira dizer algo a Ele agora. Fale, mesmo que seja simples, mesmo que seja, eu estou cansado. Ele ouve, Ele responde. Talvez não da forma que você espera, mas da forma que você precisa. Sinta seu coração mais leve, sinta a respiração mais estável. A guerra já foi declarada e vencida. Agora estamos na sala do descanso e aqui não há acusação, há cuidado. Se essa presença está tocando você agora, escreva: eu moro no esconderijo, porque morar é diferente de visitar. E você está escolhendo permanecer. Nós ainda vamos aprofundar mais, mas não haverá nova guerra.
A intensidade já cumpriu seu papel. Agora seguimos para a consolidação, direção e selamento. Permaneça em paz. Permaneça nesse lugar. Não há pressa para sair. Quando o Salmo 91 chega às suas últimas declarações, ele revela algo ainda mais íntimo. Eu estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Existe uma promessa aqui que talvez você nunca tenha percebido completamente. Deus não apenas protege, Ele acompanha. Ele não apenas livra, Ele atravessa o processo com você. Talvez você esteja em um período de angústia agora. E angústia não é fraqueza. Angústia é o lugar onde o coração fica apertado sem saber explicar. É aquele momento em que você olha para frente e não enxerga claramente. É quando você ora e parece que o céu está em silêncio. Mas o texto não diz, eu evitarei toda angústia. Ele diz, eu estarei com ele na angústia. Isso muda tudo, porque companhia muda o peso da dor. Talvez você esteja atravessando algo que ninguém entende completamente. Um filho que se afastou emocionalmente. Uma filha que não conversa mais como antes. Uma decisão difícil que você precisa tomar sozinho. Uma responsabilidade grande demais para dividir. Mas você não está atravessando sozinho. Imagine agora você caminhando por um vale. Não é escuro o suficiente para ser desespero, mas também não é claro o suficiente para ser tranquilidade. É um período de transição. E ao seu lado existe uma presença constante. Você talvez não veja o rosto, mas sente a companhia, sente a segurança, sente que se tropeçar, haverá apoio. Essa é a promessa. Agora, permita que algo muito profundo aconteça. Imagine que diante de você existe uma porta. Nessa porta estão escritas as palavras, controle. Você tem tentado abrir essa porta com força, tem tentado controlar resultados, controlar pessoas, controlar circunstâncias, controlar o tempo. Mas a proteção divina não funciona através do controle humano. Ela funciona através da confiança entregue. Visualize agora você soltando essa maçaneta, dando um passo para trás e dizendo em voz baixa, eu confio. Confiança não significa passividade, significa descanso interior. Talvez você tenha se tornado excessivamente vigilante, checando tudo, observando tudo, tentando prever tudo. Mas quem habita no esconderijo não vive em paranoia, vive em paz vigilante. Existe diferença. Paranoia é medo constante. Paz vigilante é confiança consciente. Agora respire lentamente. Sinta como se seu coração estivesse sendo ajustado ao ritmo da confiança. Talvez você tenha medo da morte. Poucos falam sobre isso, mas muitos pensam. Medo de partir cedo demais. Medo de perder alguém inesperadamente. Mas o Salmo diz, dar-lhe-ei abundância de dias. Isso não é apenas quantidade, é qualidade, é vida com propósito. É dias sustentados pela mão de Deus. Talvez o que você mais precisa agora não seja resposta imediata, mas estabilidade. E essa estabilidade começa dentro. Imagine suas raízes espirituais crescendo, profundas, firmes, mesmo que o vento venha, mesmo que a chuva caia, mesmo que a notícia assuste. Raízes profundas não se movem facilmente. Você está sendo enraizado no esconderijo. E agora, deixe que eu conduza você a uma entrega final. Coloque diante de Deus 3 coisas específicas. 3, não genéricas, específicas. Talvez seja a saúde de alguém, uma dívida concreta, um relacionamento específico. Visualize você colocando essas 3 coisas nas mãos de Deus e veja essas mãos se fechando com cuidado, não com pressa, não com indiferença, mas com compromisso. Ele está segurando o que você não consegue resolver. E agora sinta algo novo, alívio, não porque tudo mudou, mas porque você entregou.
O Salmo 91 não é uma fórmula mágica, é uma decisão de moradia, e você escolheu morar. Se essa entrega está acontecendo dentro de você agora, escreva: eu entreguei e confiei. Porque entrega sem confiança ainda é ansiedade, mas entrega com confiança é paz. Estamos nos aproximando do selamento final. A atmosfera agora é diferente da que estava no início. Você percebe? O coração está mais leve, a mente menos acelerada, o medo menos dominante, a presença mais perceptível. Permaneça. Ainda vamos concluir essa jornada de forma definitiva e restauradora. Você já entregou, você já declarou, você já descansou. Agora estamos entrando na fase mais silenciosa e mais profunda. O Salmo 91 termina com uma promessa que ecoa como um sussurro divino: e lhe mostrarei a minha salvação. Mostrar é revelar progressivamente. Nem sempre Deus mostra tudo de uma vez. Às vezes Ele mostra o próximo passo, e o próximo passo é suficiente. Talvez você estivesse esperando um mapa completo, mas Deus trabalha com luz suficiente para hoje, luz para o próximo passo, luz para a próxima decisão, luz para a próxima manhã. E isso basta. Agora imagine o amanhecer. Depois de uma noite longa, o céu começa a clarear, não de forma brusca, mas suavemente. A escuridão não desaparece em um segundo, ela vai recuando. Assim está acontecendo dentro de você. A ansiedade não some em um estalo, mas ela perde força. O medo não grita mais, ele sussurra fraco, até desaparecer. Sinta agora o seu corpo, os ombros mais soltos, a mandíbula relaxada, a respiração estável. Você não entrou nessa oração da mesma forma que está agora. Algo mudou. Talvez você não consiga explicar com palavras, mas há estabilidade. E estabilidade é milagre silencioso. Talvez você tenha entrado aqui com pensamentos acelerados. Talvez você tenha começado essa jornada com tensão no peito. Mas agora, existe uma paz que não depende das circunstâncias externas. É a paz do esconderijo. É a paz de quem sabe que está guardado. Talvez amanhã ainda existam desafios. Talvez existam conversas difíceis. Talvez exista trabalho acumulado. Mas agora você não enfrenta isso sozinho. Existe um selo invisível sobre você. Existe um cerco de cuidado ao seu redor. Existe uma promessa ativa sobre sua casa. Imagine sua casa agora. Cada cômodo, cada quarto, cada porta. Visualize uma luz suave percorrendo cada espaço, não agressiva, não intensa demais, mas constante, como se a própria atmosfera estivesse sendo purificada. Se houver tensão, ela se dissolve. Se houver medo, ele se enfraquece. Se houver tristeza, ela é abraçada. E se houver alguém na sua casa que você não consegue alcançar com palavras, Deus alcança. Você não precisa forçar transformação, você apenas permanece no esconderijo. Agora traga à mente o seu nome. Repita mentalmente e imagine Deus pronunciando seu nome com carinho, com conhecimento, com proximidade. Você não é um número, você não é apenas mais um. Você é conhecido, você é visto, você é guardado. E agora, permita-se descansar de verdade. Talvez depois que essa oração terminar, você vá dormir. Talvez vá continuar o seu dia. Mas leve essa sensação com você, não como emoção passageira, mas como decisão firme. Eu moro no esconderijo. Eu descanso sob as asas. Eu confio na proteção divina. Nada precisa ser forçado agora. Nada precisa ser provado. A proteção já está ativa. A presença já está aqui. O cuidado já está estabelecido. Estamos nos aproximando do encerramento definitivo. Não haverá nova intensidade. Não haverá nova guerra. A jornada cumpriu seu ciclo. E agora ela caminha para o silêncio restaurador. Permaneça nesse ritmo. Agora, apenas fique. Sem esforço, sem expectativa, sem necessidade de sentir algo extraordinário.
A jornada chegou ao seu pôr do sol. Você entrou talvez carregando tensão e agora está envolvido por quietude. O Salmo 91 começou como promessa, cresceu como declaração e termina como relacionamento. Eu o livrarei, estarei com ele, o honrarei, lhe mostrarei a minha salvação. Percebe? Não é apenas sobre proteção contra algo, é sobre presença com alguém. Talvez você tenha buscado proteção por medo, mas está saindo desta oração com confiança. Talvez você tenha começado com preocupação, mas está encerrando com estabilidade. A proteção divina não é barulho, ela é constância, não é espetáculo, é fidelidade diária. Agora imagine você caminhando pelos próximos dias, não correndo, não antecipando problemas, mas andando com consciência. Cada passo guardado, cada decisão acompanhada, cada noite vigiada pelo céu. Talvez você ainda enfrente desafios, mas não enfrentará desamparado. Talvez lágrimas ainda venham, mas não virão sozinhas. Talvez perguntas ainda existam, mas não existirão sem companhia. Você está sob as asas. Você está no esconderijo. Você está guardado. Sinta isso se fixando dentro de você, como uma raiz que se aprofunda, como uma rocha que se estabelece, como uma casa construída sobre fundamento firme. Não existe mais pressa, não existe mais urgência, existe paz. Talvez você perceba que o medo que parecia tão grande no início, agora parece menor. Talvez você note que a respiração está leve. Talvez você simplesmente sinta silêncio. E silêncio, quando é habitado pela presença de Deus, não é vazio, é descanso. Antes de encerrarmos, faça uma última visualização. Veja você deitado à noite, a casa em silêncio. Lá fora pode haver vento, pode haver movimento, mas sobre o seu teto há uma cobertura invisível. Sobre sua porta há um selo. Ao redor da sua casa há um cerco de cuidado. E dentro do seu coração há uma certeza: eu estou protegido. Não por mérito, não por força própria, mas pela fidelidade do Altíssimo. Se essa oração foi abrigo para você hoje, escreva nos comentários: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Não como repetição, mas como identidade. Agora permita que essa última declaração seja suave. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você. Que Ele traga tranquilidade à sua mente, estabilidade às suas emoções, proteção à sua casa, direção aos seus passos. Que a noite seja tranquila, que o dia seja guardado, que o coração permaneça firme. Você está protegido, você está guardado, você está cuidado. Descanse. Em nome de Jesus. Amém.